Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem as últimas semanas. E hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo, aprendendo um pouco sobre o meio ambiente nas cidades digitais. Na última aula nós aprendemos um pouquinho sobre saneamento e abastecimento. Então vocês viram lá algumas tecnologias que ajudam a distribuir a água de forma mais organizada e até econômica. E hoje nós vamos avançar um pouquinho, então nós vamos entender como que algumas soluções podem ser utilizadas para contribuir com o meio ambiente urbano. E o que é o meio ambiente? Bom, o meio ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, dentro de uma cidade nós temos as ruas, as praças, temos o ar que nós respiramos, temos os passarinhos, as árvores, temos rios, temos o sol, a chuva. Então, tudo isso compõe o meio ambiente. E uma cidade inteligente, ela entende que a tecnologia e a natureza têm que caminhar juntas. E por isso, então, que as cidades inteligentes, elas usam a tecnologia para proteger o meio ambiente. Então, nós vamos conhecer hoje algumas soluções que elas vão ajudar a tornar a cidade um pouco mais limpa, mais saudável e também sustentável. A primeira solução que nós vamos ver aqui é para tentar manter a cidade mais higiênica, mais limpa e evitar o acúmulo de lixos. Então, existem algumas tecnologias, né, como lixeiras inteligentes. O que acontece? Elas avisam quando estão cheias. Então, no exemplo, o rapaz ele faz uma simulação em que ele empurra o lixo que tem ali dentro da lixeira mais para baixo, como se estivesse diminuindo o que tem lá dentro. E aí há um sensor ali que detecta a quantidade e ele envia para o sistema, e no sistema mostra lá a quantidade de lixo que tem. Isso é bastante útil porque o sistema, se for integrado dentro da cidade, ele pode avisar, por exemplo, aos caminhões que fazem coleta, para que eles só vão nas lixeiras onde estão muito cheias, para que ele não precise ficar passando em todas as lixeiras. Então ele vai só onde é realmente necessário. E existem também alguns sistemas de coleta que eles evitam o desperdício de tempo e tornam o processo mais organizado. Então, por exemplo, existem cidades que possuem lixeiras que são interligadas, né, por tubos subterrâneos. Então, quando as lixeiras ficam muito cheias, um sensor vai enviar o sinal lá para o sistema. E aí, por meio de um ventilador bem gigante, vamos dizer assim, os lixos eles são transportados, né, são empurrados ou sugados pelas tubulações até essa central de coleta. Depois, eles são colocados em grandes containers e aí sim eles vão ser destinados àquilo que é mais adequado, ou a compostagem, ou a reciclagem, ou então realmente o descarte final. Agora, outra solução importante para o meio ambiente é em relação ao ar. Então, para cuidar da nossa saúde e manter o ar limpo, existem alguns sistemas que eles utilizam sensores também para poder medir a poluição no ar. Então, esses sensores eles vão enviando os dados, né, para um painel online que mostra em tempo real onde que está bom ou está ruim o ar. Então, no Brasil, aqui nós temos um painel que se chama o painel Vigiar do Ministério da Saúde, e ele vai indicando as áreas com mais poluição, e inclusive ele mostra ali qual que é a possibilidade, né, de pessoas adoecerem com esse ar às vezes mais poluído. Existe também um outro projeto chamado Mureta Ecológica Curva, e a ideia é tentar proteger as pessoas da poluição dos carros. Então, a ideia desta mureta é ser colocada na meia das ruas e ela é feita com buracos no meio e plantas. E aí, quando os carros passam e soltam aquela fumaça, as muretas vão ajudando a segurar, né, essas partículas de ar para que não chegue até os pedestres que estão caminhando, às vezes, na calçada. E há também outras soluções que ajudam o ambiente nas cidades a deixar, além do ar mais limpo, ajuda também a reduzir o calor e economizar água. Então, por exemplo, nós temos a irrigação automatizada. É um sistema com sensores e tubos que eles vão regando a grama, né, e os jardins de forma mais controlada. Então, ele evita o desperdício ali e vai garantindo que as plantas vão ficando bem cuidadinhas. Então, no vídeo, o que acontece? Esse sistema ali, ele mede como que está a terra, se ela está muito seca, se ela está muito molhada, e ele só vai soltar a água no momento certo, na quantidade certa também. E uma outra solução que utiliza tecnologias também, pensando no meio ambiente urbano, são os telhados verdes. O que acontece? Então, para deixar os prédios menos quentes, né, e melhorar a questão do clima, algumas construções elas têm esses telhados cobertos com plantas e grama. Então, eles funcionam como uma camada, vamos dizer, natural, né, para refrescar os ambientes, porque daí as plantas elas
vão absorvendo, né, o calor mais do que num concreto, por exemplo. E elas também ajudam a melhorar a qualidade do ar, porque elas vão filtrando ali os poluentes, né, vão liberando oxigênio pra gente. E ajudam também a retirar a água da chuva. As cidades inteligentes, elas procuram, né, cuidar do meio ambiente, que consequentemente cuida da nossa saúde também. Então a gente sabe que as árvores, elas ajudam a limpar o ar, né, a vegetação em si. Os parques, eles vão diminuindo o estresse, o uso consciente da energia, ela torna tudo mais sustentável e assim a gente tem um ambiente adequado para viver bem. E agora eu tenho um pequeno desafio para vocês. Quero que vocês pensem um pouquinho se na cidade de vocês tem alguma solução tecnológica que ajuda o meio ambiente, né, tornando assim a cidade mais inteligente. Se vocês têm alguma ideia que vocês poderiam propor para melhorar algum aspecto, como o ar, como em relação à economia de água, ou mesmo em relação ao lixo, né, para tentar deixar mais limpa. O que falta na cidade de vocês? Então, pensem um pouquinho, porque o formulário que acompanha as questões dessa aula vai ter lá um espaço para vocês registrarem suas respostas, tá bom? E chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, vocês já conseguiram acumular mais pontos, atingir o nível 8 e receberam aqui uma luminária que tem sensor de movimento para poder ajudar a economizar energia. Então nós nos vemos numa próxima, fiquem todos com Deus, uma ótima semana e até mais!